Hoje, gente, eu vou fazer um presente pra alguém da minha família e que vocês podem fazer pra alguém que você ama muito, pra sua melhor amiga, pra sua mãe, pro seu pai. E, gente, mas esse aqui vai ser meio feminino, tá? Esse daqui vai ser pra menina. E aí, bora lá fazer comigo. Primeiro você faz essa cardenita, eu não sei como que chama, assim, gente. Você faz um retângulo, depois você faz um risco, aí depois você faz esses risquinhos aqui. Depois disso você pega o rosa. E, gente, eu tô quase terminando aqui e terminei. E agora eu vou mostrar o resultado para vocês. Tomara que vocês tenham gostado. Tchau!